Ora, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, que mais parece, sabe-se lá o que é, e por isso, como não se sabe o que é, digamos que mais parece um circo. Pronto. No circo normalmente aparecem coisas ridículas, algumas exageradas, outras cómicas, e algumas também sérias. E pronto, e no meio daquilo tudo, tendo em conta a variedade de coisas que existe cá fora, como notícia, neste mundo, pronto, poderíamos considerar que parece mesmo um circo. Assim como é que se diz, aqueles, assim, de primeira classe. Não é mau. Então, hoje já fui ao cafezinho, já estive a ler o jornal, e uma das coisas que me ficou na cabeça, ficou-me logo na memória, foi um rapaz qualquer, é que depois a falta de informação que os próprios jornalistas dão das notícias acaba por ser assim um bocadinho, pronto, um bocadinho insensível. Pronto. É que um dia destes estava a dizer que, em princípio, digo eu, ninguém bate, ora nos pais, ora no vizinho, ou não seja o que for, porque lhe falta haxixe. O cannabis. Entretanto, apareceu como o ano em que, na pandemia, em que se apanhou mais haxixe e heroína. Pronto. É que, pronto, o haxixe, além de ser uma coisa que simplesmente relaxa a mente e o corpo, não altera mais nada. Pronto, produz uma espécie de falta de atenção, às vezes. Outras vezes, pronto, aumenta ou potencia a atenção. Mas para coisas que são do foro da imaginação, não propriamente na realidade. Na realidade, às vezes, pronto, produz uma espécie de falta de atenção. E um aumento das sensações sensíveis e corporais que estão associadas à relação humana entre pessoas. Pronto. Em que, pronto, existe uma maior, como se diz, uma maior atenção sobre as ondulações emocionais de cada qual. O que permite, muitas vezes, tirar uma espécie de perfil / filtrar a intenção de quem aparece do nada. E nós não conhecemos. Pronto. E, portanto, é só isso que, de algum modo, o haxixe e o cannabis altera. Do resto, nada. A heroína já é uma coisa diferente. À parte disso, o haxixe é extremamente barato e o cannabis é um bocadinho mais caro, mas continua a ser mais barato. A heroína não. A heroína, aquilo são entre 40 a 50 euros por dose. E tendo em conta que uma dose dura para aí 10, 15 minutos. Pronto. Há malta que passa a vida a cheirar. Portanto, é malta que gasta pelo menos, sei lá, à vontadinha para aí uns 100, 200 euros por dia. Só a cheirar. Bom, entretanto, é o que eu disse, apareceu lá uma notícia de um rapazinho que espancava a mãe durante 16 anos, não é? Porque não lhe dava droga. Aquela questão outra vez da negação do desejo. Só que, lá está, a notícia não diz qual é a droga. Então pode ser uma qualquer. Pode ser o tabaco também, ou o café, não é? Ou o jogo. Porque tudo isso pode se tornar uma droga. Há gente que é viciada em jogos. E, entretanto, alguns perdem bilhões só no jogo. Portanto, é também uma droga, não é? Vicia também. Pronto. E o problema da droga é o vício e não a sua função. Ora,
Porque se for a sua função, retirem as armas todas deste mundo inteiro. Porque a função é matar o próximo. Portanto, em princípio, ninguém quer isso. Considera-se que é crime, não é? Pronto. E, entretanto, vamos começar aqui com as notícias do JN. Uma que eu achei piada, que foi uma notícia de ontem, que é: ocupações ilegais varrem cidades espanholas e espalham terror. Pronto. E eu vi isto aí num grupozinho lá do Facebook e eu, pronto, até tive necessidade de comentar, porque, pronto, é aquela coisa. Ora bem, isto é um bom tema para falar e, portanto, referir outros vídeos que estão associados ao mesmo tema, que são as ocupações ilegais. Antes de tudo, todos os povos do mundo, salvo algumas exceções, tornaram-se novas civilizações via este método. Alguém chegou lá e ocupou tudo. Matou, destruiu tudo. E espalhou o terror. Isto considera-se conquista. Portanto, nós podemos fazer a comparação com os antepassados portugueses, por exemplo, ou espanhóis, ou ingleses, etc. Em que, pronto, entraram numa terra qualquer, destruíram tudo, escravizaram todos e, pronto, destruíram, mataram tudo. Pronto. Ocuparam de uma forma onde os governos associados a cada uma dessas pessoas que decidiu fazer aquilo apoiaram. Portanto, em princípio, já temos aqui uma parte da história que concorda com os princípios da ocupação até de espaços que são de alguém. Pronto, se não eram de ninguém, pronto. Era simplesmente aproveitar espaço. Em princípio, não iam torturar nem matar ninguém. Não iam obrigar ninguém a sair de lá. E, portanto, pronto. Em princípio, não se podia considerar que era uma ocupação. E era uma conquista de outra cultura qualquer. Pronto. Nada que está associado à imposição de uma vontade estaria associada à conquista de sabe-se lá de quê. E aqui parece que apareceu um monte de gente que habitou as casas e que nessas ocupações, não é, partiram tudo. Eu aqui não concordo. Eu também não concordo com o país e o que for que entrou no país vizinho e fez a mesma coisa. Pronto. São princípios iguais, simplesmente de dimensões diferentes. E então, pronto. Entretanto, pronto, dizem então que apareceu malta que destruiu tudo. As casas. E eu não, é o que eu digo, não concordo. Há alguns países, não é um, não são dois, são vários. Mas os principais, os que se destacam, por exemplo, Inglaterra. A Inglaterra, desde há bastantes anos, agora cada vez menos, acho eu. Também por causa das alterações que aquilo veio a desenvolver, não é? Saíram da União Europeia, isto do Covid e afins, pronto. Em princípio, não é? A mecânica funcional que permitia e que facilitava as pessoas ocuparem uma casa e que controlava ao mesmo tempo, okay, está a desaparecer. Contudo, eles são o exemplo que qualquer governo deste mundo e qualquer proprietário minimamente racional, minimamente só, precisa de ter mais que a quarta classe, pronto, iriam aproveitar. Porquê? O que é que eles fazem? Eles, em Inglaterra, não é?
considera-se que, tal como em Portugal, uma casa que está abandonada pode ser ocupada. Contudo, em Portugal, para que a casa se torne propriedade da pessoa que ocupou a casa, a pessoa tem que estar a viver naquela casa durante 25 anos. Tendo em conta que o próprio sistema que tem estes princípios, não é? Mal sabe que alguém ocupou a casa, removem a pessoa à força. Portanto, nem sei porque é que existe essa lei. Não é? Porque as pessoas são forçadas a sair. E as pessoas são forçadas a sair e isto, pronto, uma contradição, porque os princípios da Constituição Portuguesa dizem, não é, que alguém pode ocupar uma casa e a casa, né, passa a ser da pessoa que ocupou a casa passado 25 anos de viver lá, ou 20 anos, seja o que for. Contudo, lá está. Existe essa contradição que aparece a negar a própria Constituição. Bom, não sei, a mim parece mais corrupção. Contudo, isto para aliciar um bocadinho, não é aliciar, mas é para fazer pensar aí os proprietários, é que eles na Inglaterra o que é que fazem? Dizem, alguém entrou numa casa, não é? Olha, o Manel entrou numa casa, aí com mais malta, assim meio esquisito. Eu olhei para aquilo e disse, ih, Jesus, nem quero saber. Mas não houve polícia. Apareceu lá um senhor que, se for necessário, chama a polícia, que diz, vai lá e diz, olha, esta é a casa tal, as vossas obrigações para viverem nesta casa é cuidar da casa. Vocês cuidam da casa e podem ficar aqui o resto da vida. Até que o proprietário decida fazer qualquer coisa. Além de vos expulsar para aqui. Pronto, isso ele não pode, a não ser que ele faça aqui qualquer coisa. Como uma construção legal. Enquanto ele não der função a este edifício, vocês podem ficar aqui. Mas, para ficarem aqui, têm que cuidar da casa. Isto é, têm que reparar as paredes, têm que reparar o telhado, fazer as coisas da eletricidade, água, etc. Portanto, todas as funções que normalmente estão associadas ao serviço de trolha, vocês vão ter que fazer nesta casa para viverem aqui. Não é? Se vocês fizerem isso, podem ficar. É que uma casa com vida, com pessoas a viver lá dentro, tem mais valor do que uma casa sem vida. Ao nível da, portanto, do primeiro estímulo de qualquer proprietário, as ocupações são benéficas. Porquê? Porque valorizam aquilo que têm e que não dão utilidade. É que, em princípio, é só usar o cérebro. Tendo em conta que a malta que, em princípio, só pensa em dinheiro e mais nada. Portanto, nesse sentido, era porreirinho o pessoal usasse o cérebro. Só. Não é preciso muito, não é? Portanto, eu se calhar vou parar este vídeo por aqui. Falei de tudo aquilo que eu queria. Vou-lhe dar um título qualquer que se vai se chamar Ocupações. E depois vou pôr legais e ilegais. Porque, pronto, é bom referir que todos estes princípios de ação foram produzidos durante a história, em vários momentos da história e em vários pontos do mundo, como algo que perdurou como algo de bom. Eu não quero propriamente estar aqui a falar sobre o mal, o atacar o país, ou seja o que for, mas a realidade é essa, não é? Desde o Brasil até a África e afins, né? E pronto, houve países piores, houve a Espanha e etc, não é? Fizeram muito pior, pronto. Mas todos eles são considerados como algo de fantástico e fascinante. E eles fizeram o que esta notícia denuncia como algo horrendo. As ocupações ilegais. O mundo passa a vida a fazer ocupações ilegais.
desde o Irão, tudo. Tudo. Os Estados Unidos, então, principalmente, aquilo é a praia deles. Bom, e, portanto, é bom pensar sobre estas questões. É que lá está. E depois aparece aqui, por exemplo, Rafael observa, por outro lado, que, na maioria dos casos, os proprietários continuam a pagar a água, a eletricidade e impostos à própria prestação bancária por uma casa que é sua, mas está ocupada por outros. Pronto. E isto é uma questão funcional. Tipo, é só com boa vontade que as coisas se conseguem, não é negando. A negação não serve para uma grande coisa. Em princípio, as pessoas não queriam ser desalojadas das suas terras natais. Alguns nos nossos antepassados, mas são coisas que acontecem na atualidade. Eles não queriam. Eles pagavam tudo, tinham tudo bem, e, entretanto, chegou alguém e removeu-los. Pronto. E também não houve boa vontade. É que, pronto, é assim, a casa, portanto, antes de tudo, as pessoas que têm uma propriedade pagam pela propriedade. Chama-se o IMI. Pronto. E se está associado ao banco, pronto, pagam ao banco. Isso, o banco está-se a borrifar se está lá a pessoa, a proprietária ou não. À parte disso, teria que pagar na mesma caso não estivesse lá ninguém. E a água e a eletricidade é um bocadinho aquela coisa. Lá está. Com um bocadinho de giga-joga, punham as pessoas que estão lá a viver a pagar a eletricidade e a água. E até podiam pôr preços muito mais baixos. Ou até dividir pagamento consigo, com os proprietários. É extremamente simples resolver problemas. Entretanto, há um monte de gente que só se quer vingar dos outros. É bonito, é? Isto é lindo. Parece um circo, mesmo não sendo. Já dizia o outro, não é?